Então vamos lá. A gente vai continuar a nossa sequência de aulas sobre modelos atômicos. E nessa aula eu queria passar então um relembrando, passando alguns exercícios para você do sobre o conteúdo que a gente já viu, sobre os modelos atômicos que a gente viu até agora. Então a gente passou por Demócrito e Leucipo, Dalton e Thomson. Com... E daí a gente foi um pouco mais específico em cada um deles, deu características, estudamos o experimento da ampola de Crookes e tudo mais. Dentro da parte do Demócrito e do Leucipo, a gente discutiu um pouco sobre a diferença entre os pensadores da matéria contínua e da matéria descontínua, classificou a ideia de átomo, entendeu de onde surgiu a palavra átomo. Então, para começar essa espécie de relembrando, eu quero deixar alguns exercícios, o 1, o 2 e o 3 e o 4, para você resolver. Pode ser? Então tá. A gente vai fazer por partes. Não estão no grupo, só tem na minha tela. Você quer que eu coloque no grupo? Como a gente vai resolver comentando, eu acho que assim fica tranquilo. Eu vou te dar o quê? Uns 5 minutinhos para fazer esse primeiro? Nem isso. Quando você me mandar sua resposta, a gente já faz o primeiro, daí a gente vai fazendo um de cada vez. Você faz um, eu corrijo, você faz o dois, eu corrijo, você faz o três, eu corrijo e você faz o quatro, eu corrijo e daí a gente entra no conteúdo dessa semana. Vamos lá, vamos lá. Você chegou na resposta E. Perfeito. A lei das conservações de massa, enunciada por Lavoisier em 1774, é uma das leis mais importantes das transformações químicas. Ela estabelece que durante uma transformação química, a soma das massas do reagente é igual à soma das massas do produto. Essa teoria pode ser explicada alguns anos mais tarde pelo modelo atômico de Dalton. Entre as ideias de Dalton, a que oferece a explicação mais apropriada para a lei das conservações de massa de Lavoisier é a D. É a de que os átomos não são criados, destruídos ou convertidos em outros átomos durante uma transformação química.
Vamos lembrar o que é a lei das conservações de massa de Lavoisier. É aquela máxima da química que diz: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E Dalton explica isso na ideia dele das reações químicas. Ele fala que toda a reação química é simplesmente um rearranjo de átomos. Então, podemos perceber que juntando as duas a gente tem a alternativa A. As outras alternativas, muitas delas não estão erradas. Então vamos ver isso. Mas só que elas não explicam a lei das conservações da massa de Lavoisier. Então, por exemplo, os átomos são constituídos por três partículas. Isso não é Dalton, está errado. Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos de caracterização. Isso está certo, isso é Dalton. Dalton falou isso. Mas não explica a lei das conservações da massa, porque é nada que se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se você falar que eles são idênticos, não vai explicar por que numa reação química não ocorre essa transformação. E um elétron em um átomo pode ter somente quantidade de energia específica. Isso aqui é outra coisa, isso aqui é Bohr, é um dos modelos que chega mais próximo dos mais atuais. Então já descarta. E toda matéria é composta por átomos? Tá certo, Dalton realmente defende isso. Mas não explica a lei das conservações da massa. Por isso é a alternativa A. Você ficou entre A e A, então tranquilo. Sabe-se hoje que existem os isótopos, átomos de um mesmo elemento com massas diferentes. Qual é a relação desse fato com o modelo de Dalton? Um minutinho, rapidinho. Só vou entrar pelo computador que eu acabei de comer aqui. Pera aí, rapidinho. Opa, você chegou a perder alguma parte? Aí agora eu voltei. O que você disse? Opa. Não, eu só ia pedir para você responder agora a questão 2. Ah, Essa não. relação entre, então, o modelo atômico de Dalton e a ideia dos isótopos. Você cons... Certinho. Se você só quiser falar uma frase. Aham. Só. Deixa eu ler aqui rapidinho. O modelo de Dalton foi o. Se eu não me lembro. Eu não lembro se foi ele ou o Rutherford que fez o teste. Eles fez o teste lá com a radiação que ele colocou e descobriu, se eu não me engano, os elétrons. Eu só não lembro se foi o Rutherford ou o Dalton. Rutherford a Só. gente vai ver ainda hoje. Foi Thomson que descobriu os elétrons. Ah, O de Thompson. Dalton é o modelo mais simples de todos. É só uma bola. E Dalton, ele defende que essa bola era igual para todos os elementos. Então, se eu tivesse uma bolinha de hidrogênio, ela ia ser sempre igual em todos os quesitos. Massa, a energia cinética atribuída a ela, tudo, tudo. Eles iam ser perfeitamente iguais. Então, essa alternativa C aqui do exercício 1 que eu falei, todos os átomos de mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos de caracterização, tamanho, massa, é verdade para o modelo de Dalton. Mas a existência de isótopos, que é uma coisa que a gente vai ver depois também, é, ela nega essa afirmação do modelo de Dalton. Por quê? Um isótopo seria diferentes átomos com um átomo de um mesmo elemento com massas diferentes.
Então, por exemplo, dentro dos isótopos do hidrogênio que eu citei, tem o prótio, o deutério e o trítio. Esses três têm massas diferentes, mas Dalton falou, todo hidrogênio tem a mesma massa. Então, essa é uma contradição. É algo que não pode ser explicado pelo modelo de Dalton. Então, os isótopos não podem ser explicados pelo modelo atômico da bola de bilhar, que é o modelo atômico de Dalton. Se for te ajudar a decorar os modelos atômicos, lembra sempre da caracterização do dia a dia. Por exemplo, o de Dalton é o da bola de bilhar. O de Thomson é o do pudim de passas. Beleza, peraí, deixa eu anotar aqui. Eu vou ler a afirmação para você agora nesse exercício 3 e você me responde se é verdadeiro ou falso. Pode ser? Um bate e volta. Pode ser. O Dalton é o bola de bilhar. Dalton, bola de bilhar. Thomson, pudim de passas. Beleza. E daí hoje nós vamos ver ainda Rutherford com o modelo planetário e o modelo de Bohr, que é usado para explicar as camadas energéticas. O modelo de Bohr, eu não me lembro de nenhuma semelhança do dia a dia. Mas quando a gente chegar nos slides, talvez eu tenha anotado e eu me esqueci. Então vamos lá. As figuras representam experimentos de raios catódicos realizados no início do século passado, no estudo da estrutura atômica. Então são os experimentos realizados na ampola de Crookes, isso aqui representa uma ampola de Crookes, e é basicamente isso. Os tubos nas figuras A e B contêm um gás submetido a alta tensão. O que isso significa? Alta tensão elétrica e um gás rarefeito. Um gás rarefeito submetido a alta tensão elétrica. As figuras A, antes de ser vacuado, e figura B, a baixíssimas pressões. Quando se reduz a pressão ao surgimento de uma incandescência, cuja cor depende do gás no tubo. Essa dependência da cor a gente também vai ver no modelo atômico de Bohr hoje. A figura C representa a deflexão. Estou dando aula. Opa, desculpa, estou de volta. Não, tranquilo. Então estava falando da cor, que vai ser explicado pelo modelo de Bohr. A figura C representa a deflexão do raio catódico com um campo elétrico. Perfeito. Na figura B, o sulfeto de zinco emite luz quando atingido pelos raios catódicos. Então vamos lá. Na figura B, fica evidente que os raios catódicos se movimentam em trajetória linear. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Na verdade, é verdadeiro. Essa é parte daquele vídeo que eu mostrei do Thomson, que vai mostrar que o Thomson colocou no meio da ampola de Crookes aquela cruz de Malta. Não sei se você lembra. Essa imagem aqui, essa cruz de Malta. Lembro. Eu lembro de. Você tá falando que ele colocou dentro do Becker? Da ampola de Crookes. Cruz. Okay. Que é esse trecão aqui. E daí o raio catódico vai ter sua passagem bloqueada por essa cruz de Malta, que vai gerar uma sombra. Então a gente lembrei sabe agora. da propagação retilínea a partir desse experimento. Aqui ele colocou só uma amostra. Thomson fez uma gracinha que foi colocar uma amostra em formato de cruz. Na figura C, verifica-se que os raios catódicos apresentam carga elétrica negativa. Verdadeiro ou falso? Acho que verdadeiro. Perfeito. Aqui a gente está vendo que está sendo atraído pelo polo positivo e repelido pelo polo negativo. Ou seja,
raios catódicos apresentam carga negativa. Terceira parte do experimento de Thomson. E os raios catódicos são constituídos de prótons. Pera, eu acho que essa daí é falsa, né? Perfeito. O próton é positivo, então não tem como ser um raio negativo. E daí aqui você desconsidera essa alternativa, levando a resposta C, 1 e 2. Só confirmar. Perfeito, C, 1 e 2. E agora vamos para 4. Em 1897, J.J. Thomson determinou pela primeira vez a relação entre a massa e a carga do elétron, o que pode ser considerado como a descoberta do elétron. Então vamos lá. Esse último exercício aqui, ele só não apresentou uma parte do experimento de Thomson, que foi... O experimento dele é dividido em 3. O que ele coloca a cruz no meio, ele coloca essa amostra metálica no meio e observa a formação de sombra, então ele determina propagação retilínea. Aqui ele coloca uma peça móvel no meio e daí ele vê que essa peça móvel é empurrada pelo raio catódico, o que determina então a massa do elétron, que ele é realmente matéria, ele possui massa e consegue empurrar outras coisas. E a terceira é a carga elétrica, com a aproximação dos dois ímãs. Então vamos lá. É reconhecida como contribuição de Thomson ao modelo atômico. Então, o que foi, resumidamente, essa pergunta é reconhecida, está basicamente falando o que ele descobriu, o que ele acrescentou no modelo atômico. A existência de partículas subatômicas? Perfeito. Ele determinou a existência do elétron, uma partícula subatômica. Então, tranquilo, passamos pelo nosso relembrando, passamos por algumas coisas boas, né? E agora vamos para outra parte. Teoriazinha sobre os próximos... Eu cliquei no bagulho errado. Sobre os próximos modelos atômicos, que são o modelo atômico de Rutherford, que você citou, que é o modelo atômico planetário, e o modelo atômico de Bohr, com o conceito das camadas energéticas. Então vamos lá. O modelo de atômico... Primeira coisa que a gente pode reparar é a noção de tempo. Teve uma diferença até que bem grande do modelo atômico de Dalton para o modelo atômico de Thomson. Foram uma diferença de 100 anos, 1803 e 1903, de um modelo atômico para o outro, do de Dalton para o de Thomson. Mas do de Dalton para o de Rutherford foram apenas 7 anos. Então, para questões que vão pedir datação, lembrar de sempre fazer uma proporção mais exagerada, né? Não sei se exagerada é o melhor termo, mas deixar um espaço muito maior de tempo entre Dalton e Thomson e em seguida todos os modelos subsequentes bem próximos. E lembrar que o espaço entre Dalton e Thomson ainda é menor que o espaço de toda a Idade Média, porque durante a Idade Média não teve a produção de modelos atômicos. Ele termina na Grécia, inicia a Idade Média, sem nenhum modelo atômico, e depois a redescoberta, né? A reformulação de teorias sobre modelos atômicos em 1803, com Dalton. Depois em 1903 com Thomson e depois em 1910 com Rutherford. Então vamos falar como ele chegou no modelo atômico. É importante ressaltar que essas ideias de modelo atômico elas não surgem do nada. O cientista não vai acordar de manhã e falar: nossa, que bacana, vou fazer um modelo atômico. Não. Todos os modelos atômicos, na verdade, surgem de experimentos ou conhecimentos antigos que vão ser detectados alguma coisa que não podia ser explicada pelo modelo atômico anterior. Então, por exemplo, na ampola de Crookes, Thomson
destacou que tinha que ter uma partícula com carga negativa, a partir dos experimentos dele com a ampola de Crookes. Daí ele falou, legal, o modelo atômico atual defende que não tem carga negativa. Então o modelo atômico atual está errado, eu vou formular o meu modelo. E daí vem a ideia de formular o próprio modelo. A mesma coisa aconteceu com o Rutherford. Rutherford ele fez um experimento que é muito interessante. É o bombardeamento de uma fina lâmina de ouro com partículas alfa. Então vamos lá. O que o Rutherford estava fazendo? Ele estava estudando as partículas alfa. Então, numa série de estudos sobre as partículas alfas, que são partículas marcadas por serem um núcleo de hélio, o que isso quer dizer? Partículas emitidas de um elemento radioativo com massa 4, sendo 2 nêutrons e 2 prótons. Ou seja, ela vai ter carga positiva, mais 2, e vai ter massa atômica 4. No caso, número de massa 4. E massa atômica também. Porque elas não variam, mas número de massa que eu estava querendo dizer. E o número atômico dela, 2. Resumidamente, seria essa a partícula alfa que o Rutherford estava estudando. Então, qual que era o objetivo dele ao bombardear a lâmina de ouro? O objetivo dele era estudar a reflexão das partículas alfas nessa lâmina de ouro. Ou seja, ele tinha um bloco de chumbo que dentro continha o... Ai, eu esqueci o elemento que ele usou. Se eu não me engano foi o polônio, mas eu não tenho certeza. Eu deixei em algum dos exercícios que eu preparei? Eu acho que não. Mas resumidamente, se eu não me engano, foi o polônio que ele usou, mas qualquer elemento radioativo que emitisse partículas alfa servia. Então, dentro dessa cúpula de chumbo, desse cubo de chumbo que tinha polônio dentro, tinha um orifício nesse cubo de chumbo. E o polônio emitia suas partículas alfas. Atingindo a lâmina de ouro, ele queria estudar a forma que essas partículas iam ser desviadas. Mas só que em vez delas serem desviadas ou refletidas, refratadas ou refletidas, o Rutherford verificou que a grande maioria dessas partículas, mas uma grande maioria mesmo, uma maioria estrondosa, não sofria desvio nenhum. Essas partículas alfas atravessavam a fina lâmina de ouro sem sofrer desvio. E a partir de uma tela fluorescente de sulfeto de zinco, ele pôde entender, né, ver a trajetória, porque essa tela, né, esse anteparo de sulfeto de zinco, ele é fluorescente, ou seja, quando uma radiação atinge algo fluorescente, ou ondas eletromagnéticas no geral, ele costuma emitir uma luz onde foi atingido. Então nessa tela, nesse anteparo, ele conseguia ver exatamente onde as partículas estavam atingindo. E ele chegou à conclusão que a grande maioria das partículas não sofreu desvio na sua trajetória. Ela estava indo em linha reta e atravessava a fina lâmina de ouro em linha reta. Mas espera aí, se a matéria, que é constituída de átomos, e os átomos são maciços, como é que não está sofrendo desvio? Não é possível que uma partícula alfa que tenha massa simplesmente atravesse outra coisa que tem massa. Foi aí a pulga na orelha que Rutherford teve para formular o seu modelo atômico. Ele falou, legal, tem alguma coisa errada. Porque está atravessando a grande maioria está atravessando sem sofrer desvio. Isso não faz sentido nenhum. Porque era para a grande maioria ser refletida. Não era nem ser refratada. Era para realmente ser refletida. E na verdade está atravessando sem desvio nenhum
Algumas vezes ocorre uma refração e pouquíssimas vezes ocorre uma reflexão. Então, foi nesse momento que ele formulou a teoria do modelo atômico planetário. Ele definiu um núcleo extremamente maciço, positivo e pequeno, muitíssimo pequeno, e uma eletrosfera absurdamente gigante em volta, que seria uma nuvem com cargas elétricas negativas. Essas cargas elétricas negativas teriam uma massa muito menor que a do núcleo. Então, para ter uma noção de comparação, se a gente pensasse no núcleo do tamanho de uma azeitona, a eletrosfera teria o tamanho do estádio do Morumbi. Então, pensando num negócio que seria assim, o núcleo, a eletrosfera teria o tamanho de um estádio de futebol. Para você ter noção do quão pequena era a proporção de raios que atravessavam sem desvio nenhum. Os raios que sofriam refração, sofriam um desvio na trajetória, seriam aqueles que se aproximaram do núcleo, porque a partícula alfa é positiva e o núcleo é positivo e massivo. Por isso, ao se resvalar com o núcleo, raspar no núcleo, sofreria um desvio. Essa seria a refração. E por último, a reflexão, que seria dentro desse Morumbi inteiro, atingir a azeitona no centro do Morumbi e assim sofrer a reflexão. Então, esse foi o experimento de Rutherford. Ele classificou, então, a eletrosfera contendo os elétrons descobertos por Thomson e um núcleo positivo que continha a grande massa do elétron, grande parte da massa do elétron estava nesse núcleo positivo, e ele possuía essa carga positiva. Poucos anos depois, na verdade 3 anos depois, em 1913, o aluno de Rutherford estava estudando os erros do modelo atômico planetário de Rutherford. O primeiro erro é que, se fosse posto uma carga elétrica negativa girando em torno de uma carga positiva, isso aí vem da física. As forças de atração entre o positivo e o negativo fariam com que o elétron girasse em um movimento espiral que em algum momento colidiria com o núcleo, fazendo assim com que o átomo colapsasse. E daí toda a matéria teria uma vida útil. Você ia ver a matéria, o átomo ia durar até o seu colapso quando um elétron colidisse com o seu núcleo. E o outro erro que Bohr percebeu no modelo atômico de Rutherford foi o fato do elétron estar sempre perdendo energia. Ele teria que estar sempre perdendo energia, porque uma carga elétrica em um movimento emite radiação. Ou seja, ele constantemente o elétron estaria perdendo energia por radiação. Mas a grande maioria dos átomos, em seu estado fundamental, em seu estado normal, não emite radiação. Então esses foram os dois erros. Segundo o modelo atômico de Rutherford, o elétron não emitiria radiação. Ele emitiria radiação, mas na realidade ele não emite. Reiterando que eu fiz uma leve confusão. Segundo o modelo atômico de Rutherford, o átomo estaria sempre emitindo radiação, mas na realidade ele não emite. E segundo, o elétron ia estar sendo constantemente atraído pelo núcleo, fazendo um movimento em espiral em torno desse núcleo e em algum momento colidindo com o núcleo e colapsando o átomo, coisa que também não acontece normalmente. Para consertar isso, esses erros, Bohr então define o conceito de órbita permitida e órbita proibida. Quanto maior a energia de um átomo,
mais rápido ele estaria girando e mais próximo da... O conceito de... Peraí, deixa eu primeiro... Senão você vai acabar se confundindo. Deixa eu primeiro passar o conceito de órbita permitida e órbita proibida. Para que o elétron ele não emitisse radiação, ele estaria numa órbita permitida, ou seja, uma órbita onde todos os elétrons nessa órbita apresentam em si uma energia fixa que não varia. Essa Isso, energia não peraí, é variável. isso daí é pelo Rutherford, né? Não, isso aí é Bohr argumentando em cima do erro de Rutherford. Beleza. Então, Rutherford fez esse erro, que era, no modelo atômico dele, os elétrons estariam sempre emitindo radiação. Para evitar isso, Bohr criou o modelo criou esse conceito de órbita permitida e órbita proibida. O elétron só estaria numa órbita permitida, ou seja, numa órbita que uma quantidade de energia era definida para cada elétron. Ou seja, nessa órbita, o elétron não podia perder energia. Ele nunca ia decair de uma camada, de uma órbita, para outra, porque ele tem essa energia fixa. E a órbita proibida era uma órbita onde o elétron não conseguiria estar. Ou seja, todas as órbitas anteriores à órbita que esse elétron ou camada que esse elétron está. Então, tudo que é anterior é proibido para esse elétron porque tem um nível de energia mais baixo do que a órbita permitida. Dentro dessa noção, ele também definiu uma teoria que impedia que o átomo colidisse com o núcleo. Ou seja, quanto maior a energia do elétron, mais distante do núcleo ele está. Porque assim ele não faria esse movimento espiral e não cairia e colidiria com o núcleo. E quanto mais perto, menor a energia. Lembrando que a força magnética, né, que foi calculada por Coulomb, ela é dividida pela distância ao quadrado. Ou seja, se você aumenta a distância entre o núcleo e o elétron, você diminui a força magnética e, consequentemente, você diminui a aceleração que ele vai ter. Por uma aceleração muito baixa, o elétron não colide com o núcleo. Então, resumidamente, ele criou essa proporção. Quanto mais distante do núcleo, maior a energia do elétron, e quanto mais próximo, menor. Outro conceito que foi criado a partir do modelo atômico de Bohr é o conceito de excitação. Um elétron ele se encontra excitado quando você fornece muita energia para ele. Então, digamos, eu tenho um elétron aqui. Eu começo a fornecer calor, esquentar ele. Ele vai começar a vibrar mais, ter mais energia. Quando essa energia passar ser igual à próxima camada, à próxima órbita permitida, então digamos que ele atinja a energia dessa órbita é 1. Mas eu começo a fornecer energia até ele atingir o 2. Quando ele atingir o 2, ele vai pular para a próxima camada. E assim ele já vai estar então numa órbita mais energética, para assim não colidir com o núcleo. Nessa órbita energética, a gente pode falar que o elétron se encontra excitado. Mas não compensa para o átomo, energeticamente falando, manter um estado de maior energia. Por quê? Quanto maior a energia, mais instável. Então ele emitirá energia luminosa e fazendo assim com que o elétron volte para a camada padrão dele, para a órbita permitida dele, que seria o 1. Então você forneceu energia, ele foi para a órbita do 2 e voltou para a órbita do 1, liberando luz. É esse fenômeno que a gente observa no teste de chamas.
Aqui, o que consiste? Você tem uma chama e nessa chama você coloca algum elemento no meio dela. Quando o elétron desse elemento se excita, ele vai para a próxima camada. Quando ele retorna para a camada original dele, ou seja, para o estado menos energético, ele libera uma luz. E cada átomo possui uma luz específica. Como assim? Ah, digamos que eu vou queimar o chumbo. O chumbo vai queimar sempre com a cor branca. Sempre. Então, se você queimar, não sei o que eu estou queimando, mas estou queimando, e emitiu uma luz branca, você sabe automaticamente que é chumbo. Emitiu essa luz vermelha. Essa luz vermelha, se eu não me engano, é do estrôncio. Então, emitiu uma luz vermelha, você vai saber e vai poder determinar que é estrôncio, ponto. Emitiu uma luz verde, que é o cobre. Você pode afirmar que todas as coisas que você queimarem e emitirem uma luz verde são cobre. Emitiu uma luz roxa, potássio. Toda vez que você queimar uma substância e emitir luz roxa, potássio. Emitiu uma luz laranja, sódio. E assim por diante. Tem diversos elementos metálicos e diversas cores que eles vão apresentar. E se for queimar dois elementos juntos, faz uma mescla dessas cores, né? Dois elementos juntos, você vai ver um fenômeno que geralmente que é chamado de contaminação. Se não é o seu objetivo ter os dois elementos queimando juntos, você vai ter uma contaminação. Então, por exemplo, a cor que é mais vibrante vai aparecer mais. Então, digamos que eu estou queimando um vermelho junto com o amarelo. Ou seja, o estrôncio junto com o sódio. Você vai ver que ao longo de toda a chama, você vai ter uma chama vermelha. Mas as pontas vão ser amareladas. A mesma coisa aconteceria se eu queimasse o verde, que é o cobre, com o chumbo, que é o branco. Você vai ver tudo verde, mas as pontas, se você tiver num escuro, você vai ver esses tracejados brancos saindo dessa chama também. Vai acontecer os dois. Geralmente a que tem a luz mais brilhante, a que tem a cor mais viva, vai se destacar mais, mas está acontecendo os dois ao mesmo tempo. Beleza. Eu ia propor alguns exercícios agora, mas como nós já estamos muito perto do nosso horário de fim, eu vou deixar para fazer os exercícios na pegada do Relembrando. Você quer que eu mande os exercícios para você e você tente resolver antes ou quer fazer nessa pegada? Ah, a gente chega, discute e é isso. Eu achei legal fazendo relembrando agora que eu lembrei. Eu realmente prefiro também, porque essa ideia de fazer o conteúdo agora que tá fresco, tem chance de depois, semana que vem, você esquecer. Não que o conteúdo de agora seja de extrema importância para semana que vem, porque semana que vem nós já vamos entrar em agora estudar o átomo atual, então a relação de prótons, nêutrons e elétrons, as nomenclaturas que a gente dá, então isótopo, isoeletrônico, e as outras que, por exemplo, a de número de massa, que eu realmente não lembro agora, mas Isobro. se eu não me engano é isóbaro, mas eu tô com medo de ser relacionado à pressão. Mas eu É acho que que é eu isóbaro. sempre confundo isótopo, isóbaro e isótono. Que é tudo com um iso. Isóbaro, átomos que apresentam o mesmo número de massa, perfeito. E o outro que você estava em dúvida, isótono, dois elementos químicos que possuem a mesma quantidade de nêutrons. Então a gente vai entrar nessa parte semana que vem. Então, em isótonos, isóbaros, isoeletrônicos e isótopos. E a gente também vai começar a dar uma pincelada numa das principais descobertas da química, que rendeu
um Nobel para Linus Pauling, que é o diagrama de Linus Pauling. Então, essa noção dos elétrons trabalhar mais com a eletrosfera. Então, aula que vem, tentar dar uma visão geral do átomo e depois especializar na eletrosfera. Resumidamente é isso. Beleza. Então, esses exercícios ficam para o relembrando. Só isso hoje, então? Só isso hoje. Foi meio correria hoje, mas eu acho que deu tudo certo. Deu.